Duas histórias chocantes de terror real que vão transformar sua visão sob o sobrenatural. Lara estava cansada. A correria da cidade, a rotina sem fim e o barulho incessante dos carros a sufocavam. Quando a antiga casa da sua avó chegou até ela como uma herança de um passado que parecia distante, Lara viu a oportunidade perfeita de escapar. A casa de campo, com suas janelas grandes e paredes desgastadas pelo tempo, parecia um refúgio. Mas ao entrar, algo em seu interior a fez hesitar. O ar estava pesado, carregado com um cheiro de mofo e algo indefinido que a fazia sentir um frio na espinha. Enquanto explorava os cômodos empoeirados, Lara percebeu que não estava sozinha. Sussurros se infiltravam-no. Pareciam ecos do passado, murmúrios que falavam de segredos enterrados. No quarto da avó, um diário antigo chamou sua atenção. As páginas amareladas estavam repletas de palavras desesperadas, rabiscadas apressadamente. Posso deixar que descubram a verdade, escreveu sua avó, acompanhada de traços nervosos, como se a tinta escorresse em meio ao caos emocional. Lara sentiu um calafrio que percorreu sua coluna. A cada noite que passava, as sombras pareciam dançar nas paredes e uma presença invisível a seguia. Ela ouvia risadas infantis e passos arrastados. Mas quando se virava, não havia nada. O silêncio da casa era mais ensurdecedor do que o ruído da cidade. Uma tarde, enquanto caminhava pelo jardim, encontrou um acúmulo de flores secas ao redor. De uma árvore velha, algo não parecia certo. Lara se agachou e entre as raízes expostas, uma pequena caixa apareceu. Ao abri-la, encontrou uma foto desbotada de um homem desconhecido, olhando para a câmera com um sorriso enigmático. O nome na parte de trás? Aquele que não deve ser nomeado. Com as descobertas, uma nova realidade começou a se formar. Traição, obsessão e uma maldição que parecia afetar cada geração da sua família. Lara já não sabia mais onde terminava a realidade e onde começava o pesadelo. O diário continuava a revelar desgraças, um amor perdido, um traidor dentro da própria casa e uma linhagem marcada por eventos inexplicáveis. A sensação de ser observada aumentou, até a própria casa parecia se voltar contra ela, com portas que rangiam e sussurros que ecoavam, clamando por atenção. "O que você fará, Lara?" Uma voz em seu interior sussurrou. Proteger os segredos ou desenterrar a verdade? A batalha estava se intensificando. Um dilema aterrorizante. Manter o silêncio, que poderia salvar a família, ou arriscar tudo em busca de respostas. As paredes carregavam histórias que não queriam ser contadas. A tensão a cercava. E ela se sentia como uma marionete presa em uma trama que não criou. Conforme a noite caía, as brumas começaram a se formar. E Lara sentiu que o tempo estava se esgotando. Um flash de movimento atrás dela a fez girar rapidamente. Os olhos da jovem estavam agora arregalados de puro pavor. A última coisa que ela queria era enfrentar a verdade. Mas parecia que a casa estava decidida a revelá-la, custasse o que custasse. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença! Vamos interagir! Lara ficou paralisada, o coração batendo forte em seu peito. Algo na casa parecia se mover atrás dela. Uma presença familiar e ao mesmo tempo estranha. O ar estava denso e pesado, como se as paredes estivessem respirando com expectativa. Ela girou rapidamente, esperando ver um rosto, compreender a silhueta que tinha sentido. E então, ela viu. Na penumbra, seu irmão, Ricardo, apareceu. Embora não parecesse ele, o olhar dele era vazio, sem a luz que costumava brilhar nos olhos dele. Lara, ele sussurrou, a voz ecoando, como se estivesse vindo de um lugar muito distante. Ela sentiu um nó na garganta. O que ele estava fazendo ali? Não havia sentido algum. Ele havia morrido há anos! O acidente de carro havia sido devastador e sua família nunca se recuperou completamente. Mas, diante dela, Ricardo estava ali, parado como uma sombra do passado. Ricardo! Como? Você? As palavras se perderam na confusão. O irmão sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Era um sorriso que causava calafrios. Você precisa saber a verdade, Lara. A casa sempre foi nossa. E você não deve ignorar o que temos aqui. A expressão horrorizada de Lara congelou o tempo. E, por um momento, parecia que tudo ao redor havia parado. Os sussurros aumentaram. Parecia que as paredes estavam se unindo ao clamor, implorando para que os segredos fossem revelados. O diário da vovó está todo lá. Ela sabia. Sabia do que aconteceu com a nossa família e aconteceu comigo também. Lara sentiu a respiração falhar. Se fosse verdade, se Ricardo realmente estivesse ali, o que mais ele tinha para contar? Você não está aqui. Você não pode estar aqui. O desespero ganhou forma nas palavras dela. A presença de Ricardo parecia se moldar, como se o espaço ao redor dele estivesse se distorcendo. Você precisa me acreditar, Lara. Eu não sou apenas uma lembrança. Estou aqui porque você precisa abrir os olhos. Eles não podem te deixar descobrir. A verdade é mais sombria do que você imagina. Os passos ecoaram mais uma vez e, num momento de pura aflição, Lara resolveu correr. Ela precisava de respostas, mas, ao invés de escapar, percebeu que ele a seguia. A voz ensurdecedora do passado agora gritava. E não era apenas Ricardo. Era o eco de sua avó, outros parentes e até mesmo a doce risada infantil que havia ouvido. Todos clamavam por atenção. Todos estavam amarrados àquela maldição. Antes que pudesse se desviar, a porta do quarto da avó se fechou com um estrondo, como se a própria casa tivesse decidido trancá-la dentro. Lara gritou e tentou empurrar a porta, mas o peso era insuportável. A voz de Ricardo a envolvia, mas não mais com amor. Era uma ordem. Venha, Lara, você precisa enfrentar. Com um esforço extremo, ela finalmente conseguiu abrir a porta e entrou de volta no quarto. O diário estava aberto sobre a mesa, virado para uma página específica. No canto, uma nova anotação. Ela não sabe. Preciso proteger Lara a qualquer custo. Ao lado, uma foto dela com os mesmos olhos do pai. O rosto se contorceu em horror. Seu coração despencou. A verdade é que mesmo no além, você nunca esteve sozinha, Lara. Ele sussurrou. E então a luz começou a piscar e a casa inteira pareceu se contorcer. Lara olhou para o rosto de Ricardo, agora distorcido por uma expressão de dor.
tudo que ela pensou que sabia, os fantasmas e as lendas, tudo começava a desmoronar. Agora, enquanto a casa comprimia, ela tinha um dilema: desbravar o que havia sido enterrado por tanto tempo, ou sucumbir ao que a envolvia. Uma última frase reverberou na mente dela, como um eco distante. Qual será o seu legado, Lara? Ela sentiu que o mundo à sua volta estava prestes a mudar para sempre. Lara sentiu seu coração disparar enquanto o olhar vazio de Ricardo a atravessava. Ele parecia cada vez mais distante, uma aparição entre as sombras. Mas algo estava errado. A voz que ela conhecia, a do irmão que amava, agora soava profunda, quase como uma advertência. A casa. Ele repetiu: é onde a verdade se esconde. Os sussurros na parede começavam a se misturar. Vozes ao mesmo tempo familiares e estranhas, como um coral de espectros clamando por atenção. Lara estava desesperada. Isso não pode ser. Real, pensou, sentindo as mãos suarem e a cabeça girar. O que estava acontecendo? Ricardo havia morrido. Ele não podia estar ali. Queria gritar, mas as palavras se perderam em seu desespero. E então tudo mudou. A porta atrás dela se fechou com um estrondo, mas não era apenas a porta. Parecia que a própria casa estava se fechando como uma armadilha. O ar denso a envolvia, e o chão começou a tremer. Uma voz diferente, uma presença mais antiga e sombria. E rompeu entre os sussurros, como se a casa tivesse vida própria e estivesse decidida a revelar seus segredos. Lara, uma voz profunda e grave ecoou. Era a avó. Você não pode escapar do tifomos, da verdade que liga a todos. Nós! O diário em cima da mesa começou a vibrar, as páginas virando rapidamente, como se tivessem vida. Lara ficou paralisada, a curiosidade e o medo se misturando. O diário parecia gritar por atenção, e ela se viu atraída a ele. Quando teve coragem, foi até a mesa. As páginas pararam de girar e se abriram em uma nova anotação, uma que não tinha visto antes. Não somos apenas uma família comum. A linhagem carrega uma maldição pessoal, uma punição por uma traição ancestral. A verdade é que você não foi apenas uma vítima. Você é a chave. A revelação a atingiu como um raio. O nó na garganta se apertou e a visão se turvou. O que isso significava? Olhou para Ricardo, que agora parecia ainda mais distorcido. Um eco das memórias de quem havia sido. A chave? Como assim? Perguntou, a voz falhando. Ricardo a respondeu, mas agora havia um peso na sua voz, como se outra dor estivesse presa ali. Você sempre foi a escolhida, Lara. O que você descobrir vai mudar tudo. Não esqueça da caixa que encontrou no jardim. Há respostas escondidas. Nesse momento, uma explosão de luz iluminou a sala. O barulho ensurdecedor de vidro quebrando ecoou por toda a casa. Lara olhou para trás e viu algo se formando. As paredes pareciam se distorcer, sombras se arrastando. E então, no canto da sala, uma figura se destacou, uma mulher que não parecia ter idade. A cor pálida de sua pele e o semblante tranquilo contrastavam com o caos em volta. Eu sou a razão pela qual sua família está presa, a mulher disse, sua voz suave, mas autoritária. E você, Lara, é a única que pode quebrar esta maldição. Mas não sem conhecer o seu verdadeiro passado. As palavras dela a atingiram com força. O ar desapareceu de seus pulmões. As sombras dançavam ao seu redor, e o peso do que estava prestes a descobrir a esmagava. Quem é você?
Lara questionou, seu medo se transformando em algo mais, uma determinação crescente. Sou você, Lara, em outra vida, em outra lembrança. A verdade não é fácil de aceitar, mas você não pode se esconder da herança que carrega dentro de si, e a figura começou a se transformar, como se estivesse mudando para cada momento que a mente de Lara conseguia capturar. Tudo começou a se confundir. O que era real? O que era sombra? Ricardo, Lara olhou para o irmão enquanto seu mundo começava a desmoronar. O que está acontecendo? Os olhos de Ricardo, agora mais sombrios, brilharam com um novo entendimento. Você precisa decidir, Lara. Este é o momento. Você quer saber a verdade ou continuar fugindo? O chão tremeu novamente e as vozes se calaram por um instante, como se estivessem aguardando sua resposta. Lara estava prestes a fazer uma escolha que poderia alterar não só seu destino, mas o de toda a sua linhagem. O que aconteceria? Quem ela realmente era? O silêncio da casa, aninhado nas sombras, quebrou quando uma nova onda de ar gelado invadiu o espaço, trazendo a sensação de que as paredes estavam se aproximando cada vez mais, forçando-a para a verdade. Lara sentiu seu coração disparar enquanto o olhar vazio de Ricardo a atravessava. Ele parecia cada vez mais distante, uma aparição entre as sombras, mas algo estava errado. A voz que ela conhecia agora soava profunda, quase como uma advertência. A casa, ele repetiu, é onde a verdade se esconde. Os sussurros na parede misturaram-se, vozes familiares e estranhas, como um coral de espectros clamando por atenção. Lara estava desesperada. Isso não pode ser real, pensou, sentindo as mãos suarem e a cabeça girar. O que estava acontecendo? Ricardo havia morrido. Ele não podia estar ali. Queria gritar, mas as palavras se perderam em seu desespero. E então, tudo mudou. A porta atrás dela se fechou com um estrondo, mas não era apenas uma porta. Parecia que a própria casa estava se fechando, como uma armadilha. O ar denso a envolvia, e o chão começou a tremer. Uma voz diferente, uma presença mais antiga e sombria, irrompeu entre os sussurros, como se a casa tivesse vida própria. Lara, você não pode escapar do que somos. A voz reverberou, e Lara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Assim que olhou para a nova figura que estava se formando, um grito irrompeu em sua mente. Era a avó. Você precisa entender, Lara. Eu não escondi a verdade. Eu protegi você. O diário em cima da mesa começou a vibrar, as páginas virando rapidamente, desesperadas por atenção. Lara hesitou, mas a necessidade de entender a prendia. Ao tocar o diário, as páginas pararam de girar. Claramente visíveis, uma série de fotos se mostraram ao lado das anotações rabiscadas. Uma delas trazendo uma imagem que a deixou paralisada. Um homem de aparência idêntica a Ricardo, mas vestido de maneira antiquada, com um olhar inconfundivelmente malévolo. Ele não pode ser? Lara balbuciou, com a mente girando em confusão. Como assim ele parece? Ele é a razão de tudo. A linhagem é mais complicada do que você imagina. Essa casa está presa a escolhas que não foram suas, mas suas vidas estão atadas a um ciclo. E você deve decidir se quer quebrá-lo. A avó fez uma pausa. Seu olhar estava fixo no diário. Mas tem um preço. E é agora que você deve escolher. Ricardo, ainda emanava aquela sensação etérea, deu um passo à frente. Você sempre foi a escolhida, mas eu não sou o que você pensa.
Não estou aqui para te guiar. Estou aqui para te alertar. E naquele instante, uma sombra cruzou o rosto de Ricardo, transformando sua expressão em um mix de dor e determinação. O espaço ao redor dela começou a tremer, e a voz da avó soou como um lamento. Você precisa entender que está em perigo. O que não sabemos sobre a nossa história está prestes a se revelar. Ele vai tentar te levar junto com ele. Tudo aconteceu em um instante. Uma explosão de luz iluminou a sala e a figura de Ricardo se distorceu. Uma transformação horripilante. Lara, não me deixe! Gritou, mas sua voz foi substituída por um eco profundo. E então, como se a casa tivesse tomado um lado, a sombra do homem da foto rapidamente se materializou, levando com sua presença o ar fresco da sala. A sensação de estar presa a um pesadelo tomou conta de Lara. Ela olhou para sua avó, que agora estava em pé, sólida, mas com uma expressão de desespero que nunca viu antes. O que você fez com ele? O que ele é realmente? Você não entende. Ele é a razão pela qual você está aqui. Uma geração emaranhada em traições. A avó gritou, e Lara não sabia se deveria confiar. Mas a figura escura do homem estava se movendo na direção dela, um sorriso distorcido no rosto. Agora é a sua vez de escolher, Lara. Quebrar a maldição ou juntar-se a nós para sempre. As paredes pareciam se aproximar. E Lara ficou paralisada. O que cada um deles realmente significava? Ela tinha medo do que estava prestes a descobrir. Ricardo, avó, não deixem que ele me pegue. Mas a sombra apenas riu, uma risada que reverberou pelos corredores e encheu o espaço com uma pressão insuportável. Não era apenas um desenlace, era uma escolha de vida ou morte. E enquanto ela recuava, a sala começou a desmoronar ao seu redor. Qual será sua escolha, Lara? O passado ou o futuro? Para você e sua linhagem. O tempo parecia parar. No fundo, Lara sabia que o que estava acontecendo mudaria tudo. Uma última decisão antes do colapso. E a dúvida consumiu. O que significava herdar os segredos assombrosos de sua família? Lara estava paralisada. A sombra do homem se aproximando, seu olhar maligno fixo nela. Qual será sua escolha, Lara? A atmosfera parecia comprimida, uma mistura de medo e desespero. Ela buscou por respostas, mas tudo o que sentia era o pulso acelerado de seu coração, como se cada batida fosse o aviso. Cuidado! Escapa! A figura se aproximou cada vez mais e algo dentro de Lara explodiu. As vozes ecoavam em sua mente. Escolha! Quebra a corrente ou se junta a eles. Ela queria gritar, mas sua voz estava presa. Então, de repente, a casa começou a tremer. As paredes vibravam e tudo parecia se despedaçar ao seu redor. Não se aproxime! Lara gritou, segurando o diário com força. A luz piscou e as vozes se tornaram um grito ensurdecedor. Diante dela, a sombra se solidificou e enquanto a casa rangia, uma visão dela mesma surgiu. Uma imagem de seu próprio rosto, mas muito mais jovem, cercada por flores e risos. Era a infância que ela nunca teve, mas sempre desejou. Você precisa da verdade, Lara? Onde está sua coragem? A sombra questionou, desafiando-a. Nesse momento, a ilusão da menininha desapareceu e uma nova onda de dor a atingiu. As memórias fluíam, mostrando sua avó, rindo em um dia ensolarado. E então ela se transformou em algo muito mais sombrio. Não! Lara exclamou,
tentando desviar o olhar, mas algo a forçou a olhar de volta. A avó apareceu, não na forma que conhecia, mas como uma figura assombrosa, com olhos tristes, olhando diretamente para ela. Lara, você precisa entender que aquela casa é um reflexo do que somos, do que fomos. Foi como um tapa na cara. A verdade lhe atingiu com força. Não era apenas um legado. Aquela casa guardava segredos mais profundos. E ela era a responsável por encerrar o ciclo. E quando Lara pensou que tudo estava perdido, a luz piscou mais uma vez. Com um impulso, ela abriu o diário em uma nova página. Uma anotação que nunca viu antes apareceu. Para quebrar a maldição, você deve conhecer seu verdadeiro eu. E o que ensina é doer. Você não é a única da sua família. A sombra sorriu de forma ainda mais sombria. E a sensação de que tudo estava desmoronando tornou-se real. Então, ela avistou algo. Um outro diário emergiu do chão, envolto em sombras. A sala ficou em silêncio e um medo paralisante envolveu. Tudo! Cautelosamente, Lara se aproximou. Com as mãos trêmulas, ela começou a ler a nova anotação. A linhagem é marcada por uma traição que nunca foi resolvida. Crimson, sua irmã, o que fez com que você fosse considerada a escolhida? Lembranças, lágrimas. Crimson! Lara murmurou, confusa. A revelação a chocou. Uma irmã perdida. Alguém que sempre estivera presente nas histórias de sua avó. A sombra franziu o senho. E Ricardo, com uma expressão de terror no rosto, sussurrou. Não! Não ela! Lara congelou. Uma irmã. Uma verdade guardada por tanto tempo. Mas o que isso significava? A sombra, percebendo a confusão dela, sorriu. Sim, a voz soou profunda, atroz. Crimson é a razão pela qual tudo aconteceu. E você pode decidir se a busca por ela iniciará sua libertação ou sua ruína. Ali, no ápice do terror, Lara sentiu que estava diante de uma encruzilhada. No ápice do terror, Lara sentiu que estava diante dela de uma encruzilhada. A casa ao redor dela começou a distorcer novamente e passou a sentir a pressão da escolha diante dela. A pergunta que ecoava em sua mente agora tinha um peso insuportável. Que Lara faria? Enfrentar a sombra do passado ou buscar essa irmã desconhecida? A verdade estava mais perto do que imagina. Mas faria dela uma vilã? Ou uma heroína? A casa tremia e a pressão era intensa. A escolha era dela. Lara estava paralisada. A sombra do homem se aproximando. Seu olhar maligno fixo nela. Qual será a sua escolha, Lara? A atmosfera parecia comprimida. Uma mistura de medo e desespero. Ela buscou por respostas, mas tudo o que sentia era o pulso acelerado de seu coração, como se cada batida fosse um aviso. Cuidado! Escapa! A figura se aproximou cada vez mais e algo dentro de Lara explodiu. As vozes ecoavam em sua mente. Espolha, quebra a corrente ou se junta a eles. Ela queria gritar, mas sua voz estava presa. Então, de repente, a casa começou a tremer. As paredes vibravam e tudo parecia se despedaçar. Ao seu redor, não se aproxime, Lara gritou, segurando o diário com força. A luz piscou. As vozes se tornaram um grito ensurdecedor. Diante dela, a sombra se solidificou e enquanto a casa rangia, uma visão dela mesma surgiu.
Uma imagem de seu próprio rosto, mas muito mais jovem, cercada por flores e risos. Era a infância que ela nunca teve, mas sempre desejou. Você precisa da verdade, Lara. Onde está a sua coragem? A sombra questionou, desafiando-a. Nesse momento, a ilusão da menininha desapareceu e uma nova onda de dor a atingiu. As memórias fluíam, mostrando sua avó, rindo em um dia ensolarado. E então ela se transformou em algo muito mais sombrio. Não! Lá exclamou, tentando desviar-o. Olhar? Mas algo a forçou a olhar de volta. A avó apareceu, não na forma que conhecia, mas como uma figura assombrosa, com olhos tristes, olhando diretamente para ela. Lara, você precisa entender que aquela casa é um reflexo do que somos, do que fomos. Foi como um tapa na cara. A verdade lhe atingiu com força. Não era apenas um legado. Aquela casa guardava segredos mais profundos. E ela era a responsável por encerrar o ciclo. E quando Lara pensou que tudo estava perdido, a luz piscou mais uma vez. Com um impulso, ela abriu o diário em uma nova página. Uma anotação que nunca viu antes apareceu. Para quebrar a maldição, você deve conhecer seu verdadeiro eu. Io? Ensina é doer. Você não é a única da sua família. A sombra sorriu de forma ainda mais sombria e a sensação de que tudo estava desmoronando tornou-se real. Então ela avistou algo. Um outro diário emergiu do chão, envolto em sombras. A sala ficou em silêncio e um medo paralisante envolveu tudo. Cautelosamente, Lara se aproximou. Com as mãos trêmulas, ela começou a ler a nova anotação. A linhagem é marcada por uma traição que nunca foi resolvida. Crimson, sua irmã, o que fez com que você fosse considerada a escolhida? Lembranças, lágrimas. Crimson, Lara murmurou confusa. A revelação a chocou. Uma irmã perdida. Alguém que sempre estivera presente nas histórias de sua avó. A sombra franziu o senho. E Ricardo, com uma expressão de terror no rosto, sussurrou: Não! Não ela! Lara congelou. Uma irmã, uma verdade guardada por tanto tempo. Mas o que isso significava? A sombra, percebendo a confusão dela, sorriu. Sim, Crimson é a razão pela qual tudo aconteceu. E você pode decidir se a busca por ela iniciará sua libertação ou sua ruína. Ali, no ápice do terror, Lara sentiu que estava diante de uma encruzilhada. A casa ao redor dela começou a distorcer novamente. E passou a sentir a pressão da escolha diante dela. De repente, um grito agudo cortou o silêncio ensurdecedor. O eco de sua avó revelava-se em agonia. O que ela escolheria? Lara, não a procure! Ricardo gritou. Mas as palavras estavam perdidas em meio ao caos. Então, tudo aconteceu muito rapidamente. Uma explosão de luz surgiu ao redor deles. As paredes pareciam se distorcer, como se a paz estivesse se desintegrando. A sombra do homem avançou e Lara lutou para se manter de pé. Você não pode resistir à verdade! A sombra gritou e então, num movimento rápido como relâmpago, uma luz ofuscante invadiu a sala. Lara sentiu uma onda de calor e, em um instante, tudo parou. Quando a luz se dissipou, o que restou foi um silêncio pesado. As sombras recuaram e, ao invés do homem sombrio,
Um novo ser surgiu. Uma mulher com traços idênticos aos de Lara, mas com uma aura de poder e fúria. Eu sou Crimson, ela proclamou. E você não sabe o quanto viemos lutar por tudo isso. Os olhos de Lara se arregalaram. Você é real? O choque a atingiu. Crimson sorriu de maneira ameaçadora. Real? Desde quando que sabemos é real? Eu sou a resposta para a sua história, a ligação que você sempre ignorou. Você tem que escolher, Lara! Ricardo implorou, mas o olhar de Crimson a capturou. A verdade está mais próxima do que você imagina. Se você quer quebrar a maldição da sua linhagem, terá que enfrentar o que eu sou e o que você poderia ter se tornados. Lara olhou para a sombra e para a figura que era sua irmã, o chão. Sua volta começava a rachar, condições de uma batalha iminente parecendo se desenhar. Mas o que você está dizendo? Perguntar sem encontrar palavras para descrever o turbilhão que se formava. Eu sou a chave e a maldição! Crimson gritou, e ao mesmo tempo um grito de agonia da avó ecoou através da casa. A casa foi construída sobre a mentira, e você precisa decidir. Sairemos juntas ou você permanecerá presa aqui? Pois o legado da nossa família pede um preço. O chão finalmente cedeu sob os pés de Lara. O ar a envolvia. Tudo parecia escorregar de suas mãos. Naquele estado de confusão, a única coisa que ela sabia era que, independentemente de que lado estivesse, nada seria mais como antes. E a pergunta tremia no ar. Que preço ela estava disposta a pagar? Lara estava paralisada, a sombra do homem se aproximando, seu olhar maligno fixo nela. Qual será a sua escolha, Lara? A atmosfera parecia comprimida, uma mistura de medo e desespero. Ela buscou por respostas, mas tudo o que sentia era o pulso acelerado de seu coração, como se cada batida fosse um aviso. Cuidado, escapa! Então, algo inesperado aconteceu. Um tremor súbito percorreu o chão. A casa gemeu. E, antes que pudesse entender, as luzes começaram a piscar freneticamente. A sombra do homem hesitou, e um vácuo de silêncio se instalou. Foi quando uma dança de sombras surgiu nas paredes, e elas começaram a se formar em figuras conhecidas. Era a sua mãe, seu pai e todos os membros de sua família. Mas eles estavam em uma espécie de transe, com olhares vazios e expressões pálidas. Lara, a voz do seu pai ecoou, mas não soava como antes. Havia um distanciamento, como se ele estivesse preso em outra realidade. Lara, você tem que escolher. O ciclo precisa acabar. Ela olhou para a figura de sua irmã, Crimson, que agora se enchia de uma luz intensa. Você não sabe o que está por trás de tudo isso. Eu é a chave e também a maldição, disse Crimson, enquanto seus olhos transbordavam uma mistura de dor e raiva. Lara sentiu seu coração acelerar. Maldade é um fardo que nunca escolhi carregar. Amigo, e a verdade é que somos todas vítimas. Nesse momento, a sombra do homem se transformou em um turbilhão de fumaça negra, ameaçando consumir tudo ao seu redor. Basta de mentiras! Você não pode escapar da verdade, Lara! Rugiu, e as paredes da casa pareciam se dobrar sob a pressão. Ela lutou contra o choque e levantou a cabeça, decidida a quebrar a corrente que a aprisionava.
Eu não sou quem você pensa que sou, gritou. Mas, antes que pudesse continuar, uma luz ofuscante se acendeu, iluminando o quarto. E então, o inesperado. Uma figura surgiu do brilho. Era a própria avó, mas com uma presença imponente que nunca havia visto. Seus olhos eram profundos e sábios. E a voz, ao contrário da que lembrava, soava poderosa. Lara, você precisa saber a verdade que eu escondi por tanto tempo. Existe algo mais profundo que une todos nós. A avó gesticulou e todas as figuras começaram a se distorcer. Somos uma família marcada pela traição. E você, minha querida, é a última de uma linhagem que nunca deveria ter existido. O choque a atingiu como um soco. Quem eram eles? O que você quer dizer? Eu sou apenas uma garota tentando descobrir a verdade sobre minha família, disse Lara, angustiada. Não, Lara. Você é a encarnação do que nossa família tanto temia. A traição não vem de fora, mas de dentro. A avó revelou, e enquanto falava, as sombras começaram a se agitar, agora tomando forma, despojadas de uma maldade que mal poderia imaginar. Você é o elo perdido, a ligação entre nossa linhagem e a escuridão que consome tudo ao seu redor, e as verdadeiras almas por trás da casa. A verdade era devastadora. Lara olhou para Crimson, esperando ver o apoio que precisava. Mas, em vez disso, encontrou uma expressão de desespero. Você não está pronta, Lara. A conexão que tem com eles, com o Homem da Sombra, é mais forte do que imagina. Ela está dentro de você. O chão à sua volta começou a rachar e as figuras familiares se tornaram um eco distante enquanto a casa desmoronava ao redor. Com a pressão aumentando, Lara percebeu que tinha que agir. O que ela realmente escolheria? Controlar sua herança ou libertar-se do ciclo de maldição para sempre? Enquanto o barulho de desmoronamento se intensificava, Lara fez uma escolha. Mas antes que pudesse expressar sua decisão, uma luz negra envolveu a sala, engolindo tudo em sombras profundas. E então um grito, não do homem, mas de alguém que Lara conhecia muito bem, ecoou na escuridão. Lara, não! Quando tudo ficou em silêncio novamente, a sala estava vazia. Não havia sinal da avó, de Crimson ou do homem. A casa agora parecia um abismo, um espaço de incertezas e medos ancestrais. E no fundo do silêncio, uma nova pergunta começou a ecoar em sua mente. O que exatamente havia acontecido com sua família e quem eram de fato as almas que ainda a seguiam? Lara estava paralisada, a sombra do homem se aproximando, seu olhar maligno fixo nela. Qual será a sua escolha, Lara? A atmosfera parecia comprimida, uma mistura de medo e desespero. Ela buscou por respostas. Mas tudo o que sentia era o pulso acelerado de seu coração, como se cada batida fosse um aviso. Cuidado! Escapa! Então, algo inesperado aconteceu. O chão sob seus pés ruiu e a casa gemeu, vibrando de um modo que ela nunca havia visto. Uma onda de choque envolveu o ambiente e antes que pudesse entender, a sala se iluminou com uma luz ofuscante. Como se o próprio sol tivesse entrado. E com a luz, uma figura surgiu, alguém que Lara jamais esperava ver. Era sua mãe. A figura dela, pálida e etérea, emergia do brilho. Os olhos eram os mesmos que ela conhecia, mas estavam cheios de uma tristeza profunda.
Lara, sua voz soou como um eco distante, carregada de dor, mas também de amor. Você não precisa passar por tudo isso sozinha. As sombras hesitaram. A presença de sua mãe parecia ter um efeito repelente sobre o homem sombrio. Lara ficou aturdida, sua mente girando. Mãe, como você? É complicado, meu amor. Eu nunca quis que você soubesse, mas eu sou parte disso. Esta casa, nossa linhagem, isso tudo é mais doloroso do que imagina. A expressão de sua mãe se transformou em algo entre tristeza e resolução. Você é a descendente da verdade, mas também da dor que nossa família carrega. Lara sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer? O que está acontecendo aqui? As paredes começaram a tremer novamente. A sombra do homem parecia enfurecida, como se estivesse perdendo o poder com a chegada da mãe. Eu fiz escolhas, Lara. Escolhi proteger você das verdades mais sombrias. Mas a verdade precisa ser revelada. E você precisa saber quem realmente somos, disse sua mãe, estendendo a mão, um gesto que evocava tanto amor quanto medo. A casa tem uma maldição, mas a verdadeira maldição é o que você não sabe sobre sua própria origem. Cala a boca! O homem gritou. Sua voz ecoando ao redor da sala. Ele se iluminou de forma maléfica, a escuridão intensificando-se. Você não pode deixá-la descobrir a verdadeira herança. Isso pode acabar com tudo. A pressão aumentava. Lara ficou imune ao caos, presa entre a luz que provinha de sua mãe e a escuridão que emanava do homem. Mãe, o que você está escondendo? Lara perguntou, os medos se acumulando em seu peito. Crimson não é apenas uma irmã perdida. Ela foi uma escolha que fiz. Uma escolha que protegeu você de um destino terrível. A verdade é que Crimson é você, a mãe revelou, e as palavras cortaram como uma lâmina. Eu sou o quê? Lara gritou, seu mundo desmoronando sob seus pés. Como assim? Isso não faz sentido. Você é a encarnação do que poderia ter sido, Lara. A linha entre bem e mal se confunde em nossa família. Crimson não é apenas uma irmã, é uma parte de você que nunca chegou a existir. A perda dela gerou essa maldição que consome todos nós, sua mãe respondeu, a dor nas palavras ressurgindo em sua voz. Enquanto a casa tremia, Lara sentiu tudo girar. Ela olhou para a sombra, que agora parecia ameaçadoramente mais forte. Ainda rindo da confusão que estava criando, a linhagem que sua mãe tentou proteger poderia ser usada como um instrumento de destruição. Mãe, por quê? Por que você nem me contou? Porque eu queria que você tivesse uma chance de ser livre. A voz da mãe ecoou intensa e calorosa. Mas a escolha agora é sua. Você pode aceitar essa verdade e batalhar contra a escuridão ou se deixar consumir. Lara sentiu que precisava decidir e a pressão aumentou. O homem avançava, cercando-a com a escuridão. Em um momento de clara luz, a sombra riu. Você não pode escapar do que é, Lara. Aceite o que você foi destinada a ser ou sofrerá as consequências. E ali no meio do caos, enquanto o chão se rompendo à sua volta, a revelação devastadora tomou conta. O que eu realmente sou pode decidir o destino de todos nós? Lara finalmente compreendeu que a cada escolha feita, a linha entre a salvação e a condenação se tornava mais tênue. Enquanto o abismo a cercava, ela percebeu que esse ciclo de dor estava apenas começando. Qual era a verdade que realmente ousaria enfrentar? Lara estava paralisada.
A sombra do homem se aproximando, seu olhar maligno fixo nela. Qual será a sua escolha, Lara? A atmosfera parecia comprimida, uma mistura de medo e desespero. Ela buscou por respostas, mas tudo o que sentia era o pulso acelerado de seu coração. Como se cada batida fosse um aviso. Cuidado! Escapa! Ela olhou para sua mãe, que brilhava com uma luz que parecia protegê-la, enquanto a sombra avançava. Mas antes que pudesse entender a magnitude da revelação, um grito perfurou a tensão. Lara, não acredite nela! Era a voz de Crimson, ecoando com uma urgência aterrorizante. Lara girou a cabeça e viu a irmã, agora na forma de uma jovem deslumbrante, com um brilho intenso em seus olhos. Você não pode confiar na nossa mãe. Ela não contou toda a verdade. O ambiente estava estático, como se o ar tivesse sido drenado. Do que você está falando? Lara respondeu, a angústia misturando-se com confusão. Ela está aqui para me proteger. Proteger ou esconder? Crimson avançou, cortando a escuridão com a intensidade de sua presença. Ela não falou sobre o que realmente ocorreu, sobre o pacto. Pacto? A palavra parecia uma bomba, e um calafrio percorreu a espinha de Lara. O homem sombrio soltou uma risada profunda, como se estivesse se divertindo com a revelação. Pacto! Isso mesmo! A maldição não é apenas nossa, é dela também! A confusão de Lara aumentou. O que você quer dizer com isso? Sussurros frenéticos começaram a ecoar nas paredes, como se a própria casa estivesse respondendo à tensão crescente. Você sabe, Lara, o que foi sua mãe fez para proteger você de nós, para ficar a salvo do que ela temia. Ela fez um tratado, um acordo com as forças que lhe garantiram a segurança, mas num custo doloroso, Crimson disse com firmeza. Ela fixou o olhar em Lara e a voz tornou-se mais suave. Você é uma peça nesse jogo e precisa decidir. Mas se continuar a seguir sem a verdade, você sempre será uma marionete! Lara sentiu um nó na garganta. Um lado dela queria acreditar na mãe, mas as palavras de Crimson pareciam pesadas como chumbo. E qual é a verdade, então? O que vocês estão escondendo de mim? A sombra, percebendo a tensão e a incerteza, rugiu com fúria. Basta de perguntas! Se elas começarem a descobrir a verdade, tudo estará perdido. Mas nesse momento, a casa começou a tremer violentamente. O chão estalou e o som de janelas quebrando ecoou pelas paredes como se estivessem alertando da tempestade iminente. No meio do caos, Lara se lembrou da caixa que encontrou no jardim. O homem, percebendo o que ela pensava, fez uma expressão de desespero. Você não pode. Não abra aquilo. O que está dentro pode destruir tudo. Mas uma onda de determinação percorreu Lara. Eu preciso da verdade. É a única forma de quebrar esse ciclo e salvar todos nós. Ela olhou para Crimson, que acenou com a cabeça, encorajando. Com um movimento rápido, Lara pegou o diário e caiu de joelhos, abrindo a página que falava sobre o pacto. As palavras brilharam em uma luz quente, e quando começou a recitar, a casa começou a tremer ainda mais, como se estivesse prestes a despejar sua mágoa antiga. E então, numa explosão que ecoou como um trovão, a casa sacudiu. Tudo ao redor se distorceu e, com um clarão ofuscante, as paredes explodiram em silêncio. Lara ficou em choque ao perceber que não era a casa que havia explodido. Era algo muito mais profundo. Na confusão, um novo ser surgiu. Uma figura semelhante à sua mãe, mas distorcida pelo desespero. Você não poderia ter feito isso.
gritou a figura pálida, que parecia ser um reflexo do que a avó dela poderia ser. Você liberou a verdade! Naquele instante, não era apenas a casa que estava desmoronando. Tudo que Lara achava que sabia, todos os relacionamentos, todos os laços familiares, estavam à beira de se desfazer. O choque atingiu em cheio. Quem é você realmente? Perguntou Lara. A sensação de traição atravessando seu coração. A verdade, agora revelada em meio à fumaça e ao caos, explodiu como um feixe de luz. Enquanto as bases sob as quais sua vida se firmava começavam a rachar. A casa, a maldição, a própria família, tudo estava prestes a mudar, e Lara tinha que decidir: seguir em frente ou ficar presa no passado que agora estava desmoronando, revelando segredos que ela nem imaginava que existissem. Ela olhou para a sala caindo aos pedaços, sentindo que a escolha que estava prestes a fazer poderia selar o destino de todos. Lara estava cercada por sombras e nuvens de incerteza. A casa, antes um abrigo familiar, agora parecia um labirinto de dor e segredos. O homem sombrio, representando tudo que tinha dado errado em sua linhagem, avançou. Mas ao lado dela, uma luz familiar começou a se intensificar. Era sua mãe se erguendo contra as trevas como uma guerrilheira determinada, seus olhos brilhando com amor e proteção. Lara, você pode quebrar essa corrente. Eu estarei com você. A voz dela ressoava, forte e clara, perfurando o caos. As sombras hesitaram como se a luz repelisse suas garras. Lara respirou fundo. Uma onda de coragem inundou seu ser. Chega de mentiras! Ela gritou, enquanto a luz da mãe a envolvia. A parede atrás do homem se despedaçou, revelando um portal de luz pura. No meio de todo o horror, uma nova realidade começava a se formar. Você sempre teve o poder dentro de você, Lara, a mãe afirmou, enquanto as sombras recuavam. E a escolha deve ser sua. Encerrar esse ciclo de dor, ou deixar que isso destrua quem você é. Lara virou-se para Crimson. A expressão dela, mistura de desespero e esperança. Então, o que fazemos agora? Perguntou, sentindo o peso da decisão. As vozes da família ecoavam ao fundo, um coro de apoio e a urgência da verdade sendo clamadas com fervor. Você é a única capaz de libertar todos nós, Crimson disse, seu olhar penetrante. Mas precisa aceitar a verdade de quem você realmente é e do que isso significa. A maldição carregada não é apenas minha, é nossa. O corpo de Lara tremia com a intensidade do momento. Uma escolha monumental estava diante dela. Ela lembrou-se das memórias felizes com sua família e a dor que haviam vivido. O homem sombrio rugiu novamente, mas Lara não hesitou mais. Eu escolho quebrar a maldição, afirmou, enquanto a luz se intensificava ao seu redor. Flashes de visões passaram pela sua mente. Seus ancestrais, a alegria, a tristeza, o amor e a traição. A sombra gritou, a imagem do homem distorcida em fúria, mas Lara estava certa. Com um movimento decidido, ela ergueu as mãos e invocou a luz. O diário começou a brilhar e uma onda de energia se expandiu, envolvendo toda a casa. As paredes tremiam e então tudo se iluminou num esplendor lampante, engolindo as trevas. Quando a luz se dissipou, Lara se viu sozinha em um espaço vazio, mas não sentia solidão. Ela estava livre. Olhou ao redor e viu, à distância, sua família sussurrando palavras de amor e gratidão. Havia uma liberdade no ar, uma sensação de renovação. Elas poderiam finalmente descansar. O peso da maldição havia sido desfeito.
As vozes haviam se silenciado, e o passado agora não era mais um fardo, mas uma lição. Lara sorriu, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto um brilho dourado a envolvia. Neste espaço novo, Lara sentiu que estava pronta para o futuro. Mas ainda havia algo que a inquietava. E no fundo do coração, sabia que a jornada não havia terminado. Existiam novas verdades a serem descobertas, novas histórias a serem contadas. Essa nova liberdade estava apenas começando. E Lara, com tudo que carrega dentro de si, estava pronta para enfrentar o que vier. A casa, embora silenciada, sempre guardaria os ecos do passado, e ela seria a guardiã da nova história. Se você chegou até aqui e ficou preso nessa história, é hora de agir. Se inscreva imediatamente nesse canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecerem essa trama poderosa. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber como a verdade pode transformar vidas. Inunde a seção de comentários com suas reações, suas teorias e tudo o que sentiu. Você precisa fazer parte dessa comunidade que explode com histórias incríveis. Não espere nem mais um segundo.